Aleluia. Então, como teve a conferência, hoje foi de manhã, foi um pregador de fora, da África do Sul, pastor Peter, e ele ministrou uma palavra voltada para a cura, que é o dom que ele tem, e hoje eu vou estar ministrando uma palavra para vocês, que eu até compartilhei para os seminaristas, que fala a respeito do Espírito Santo. Fala assim: o Espírito Santo é o meu amigo, o Espírito da graça me auxilia em todas as coisas. Olha aqui para mim, vamos fazer silêncio e não converse com ninguém. Olha aqui para mim. Amados, eu quero mostrar para vocês a importância do Espírito Santo. O ano que vem vai ser o ano das portas abertas. Fala assim: as portas estarão abertas para a minha vida no ano que vem. Essa é uma palavra profética para nós. Então se apropria. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Anda as portas abertas. Teve um aí que foi umas 3 vezes, assim, foi pegando. Eu vi. Eu vi. De Deus. Amados, mas quem é que vai nos auxiliar a entrar nas portas, a perceber a porta, a nos conduzir para esse caminho, a nos dar poder para vencer as adversidades e entrar na porta? Fala assim: Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o ajudador. Você sabia que o nome original do Espírito Santo no grego é Paracletos, que significa estar junto, ajudador. Ele nos auxilia. Jesus foi e deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é fundamental para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. Fala assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Então não é uma energia, não, o Espírito Santo é uma pessoa. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só, mas que se manifesta na forma de 3. O Espírito Santo, quando Jesus, eu falo muito que na velha aliança era o ministério do Pai, a velha aliança, no qual Deus, ele se manifestava, era muito mais presente. Quando você lê o Velho Testamento, você vê o Senhor, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, né, Jeová Makadesh. Você vê lá, né, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, né, Jeová Shalom. Nós vemos ali Deus manifestando de várias formas. Mas aí depois da nova aliança, quando Jesus veio, se tornou, né, aí o ministério de Jesus, que foi muito mais aparente. Nós vemos, né, na nova aliança, no Novo Testamento ali, nos evangelhos, o tempo inteiro manifestando o Senhor Jesus, e a ênfase era em Jesus, durante 3 anos e meio. Mas depois Jesus falou para os discípulos, falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, eu estou indo, mas não fica com o coração apreensivo, porque eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, Paracletos, ajudador. Fala assim: ajudador. Então ele falou: olha, eu estou indo, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo, aquele que vai te auxiliar em todas as coisas. Então o Espírito Santo está aqui para te conduzir por um caminho de vida, de prosperidade. Amém? Olha só, tudo que nós fazemos na vida da igreja tem que ser pelo poder do Espírito. Você sabia que tem 2 maneiras de liderar uma célula? Uma você pode liderar na força do braço, e a outra você pode liderar na força do Espírito. Ambas podem estar crescendo, mas uma é força do braço, uma é a força do homem, a estratégia. Ela está envolvida com ansiedade, preocupação, medo. Tem um bocado de coisa que está envolvida ali naquele trabalho. Mas a outra maneira é quando você faz no descanso do Espírito, em paz, tendo adversidades, tendo situações difíceis, tendo que exercitar fé, mas em paz, falando: Deus, eu creio, se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não crescer, não tem como crescer. Se o Senhor não operar milagres, eu não posso fazer nada. Vocês estão me entendendo? Então tudo, fala assim: tudo que é edificado na vida da igreja tem que ser por meio do Espírito. Amém? Vocês concordam comigo? Mas olha só, a primeira ação de Deus, criando todas as coisas, quem estava lá? O Espírito Santo. Em Gênesis 1 ao 3 diz: no princípio criou Deus os céus e
a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Fala assim, o Espírito de Deus pairava. Você sabe qual que é a palavra no original? O hebraico, rachav, que significa ficar macio e relaxar. Faz assim todo mundo. Não, gente, pode fazer, vocês tomaram banho, vamos lá. Gente, essa fileira aqui não fez não, vamos lá, todo mundo, gente, O Espírito Santo. Tem um sujeito que é tão homem que eles faz assim, ó. Não. Duro. Sujeito. Mas olha só, o Espírito pairava por sobre as águas. E aí, olha só, disse Deus, haja luz e houve luz. Então o que eu preciso falar para vocês? Primeiramente, Deus não cria o caos. Entre o verso 1 e o verso 2, nós cremos que Satanás foi lançado na terra e trouxe o caos na terra. Porque ele estava no céu, mas ele levou 1/3 parte dos anjos, porque ele se rebelou contra Deus e Deus lançou fora do céu. E ele veio para a terra e trouxe o caos. No que ele trouxe o caos, o Espírito veio, fala assim, o Espírito veio pairando sobre o caos. Fala assim, algo que Deus falou comigo. Então estava lá pairando, à espera de quem? De uma fala. Ei, olha aqui para mim, vou te dar uma chave. O Espírito estava pairando à espera de quem? Do falar de Deus. Quando Deus falou, eu não sei se você sabe, quando nós falamos, sai aqui ondas. Sabia disso? Ondas se propagam. Dizem os cientistas que essas ondas se perpetuam. E vai andando aí afora, universo afora. Essa onda, ela libera uma frequência quando você fala. Você não pega lá a frequência da rádio 91,9, que está lá, uma onda, aí você sintoniza lá e pega aquela frequência na rádio. Ou seja, quando Deus falou, o Espírito obedeceu. Onde que eu quero chegar? Quando você fala da parte de Deus, o Espírito obedece. Não, vou falar de novo porque preciso de um amém mais forte. Quando você fala da parte de Deus, o Espírito obedece. Vou falar algo forte que talvez você nunca ouviu isso. O Espírito Santo paira sobre todo o caos. Fala assim, o Espírito Santo paira sobre todo o caos. E ele está à espera dos filhos de Deus para falar da parte de Deus. Você fica olhando para alguma circunstância na sua vida e fala, está tendo caos nessa situação, Deus não está aqui. Não, Deus está lá. Porque foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Deus está em cima de todo o caos, do caos financeiro, do caos de problemas familiares, de caos numa célula, num discipulado. Ele está ali pairando, à espera do nosso falar. Porque quando você fala o que está no coração de Deus, se torna a palavra de Deus dita na terra. Quando nós falamos aquilo que está na palavra, aquilo que está no coração de Deus, você fala a mesma frequência que Deus está falando, e quando você fala com fé, aquilo que não existe vem a existir, porque tudo que foi feito por causa do verbo. Jesus é o verbo, falar. Tudo que foi feito por meio do verbo, está lá em João. Nada que foi feito sem ele, ou seja, o falar de Deus era Cristo. Fala assim, o falar de Deus era Cristo, agindo, criando, transformando. Então quando nós falamos, nós precisamos falar sobre o caos. Mas qual falar? Quando Deus viu o caos, o que ele falou assim? Nossa, olha o caos. Gabriel, olha que coisa escura que está lá, cheia de trevas.
Ô Miguel, olha só que coisa estranha, tá lá. Foi isso que Deus falou? Não, Deus falou o que ele queria ver, e não o que ele estava vendo. Deus não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. Haja luz, porque eu vou começar a criar agora. Sai trevas. Então o que nós precisamos? Falar da parte de Deus sobre o caos. Porque quando nós falamos, o Espírito vai falar assim: isso mesmo, eu quero. E ele vai agir, porque ele está aqui para isso. O Espírito está pairando sobre toda a adversidade, sobre todo o caos, porque ele está à espera do seu falar e do meu falar com fé. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. O pai tem que tomar cuidado com o que fala para o filho. Porque em Provérbios 18 diz que a vida está na língua, para a vida e para a morte. O poder da vida e o poder da morte está onde? Na língua. Você sabia que a língua é comparada como um leme de um grande navio? Um leme pequeno pode movimentar um transatlântico. Um navio enorme, ou seja, na sua língua há poder de vida e poder de morte. Tem coisa, vou falar outra coisa que você nunca ouviu talvez. Porque nós rejeitamos quando fala que tem poder da vida e poder da morte. Não, tem coisas que nós devemos matar. Tem coisas que você tem que falar para morrer. Câncer, por exemplo, você tem que falar assim: eu te amaldiçoo, câncer, morra agora e saia em nome de Jesus. E o universo vai conspirar como conspirou em favor da criação. Quando Deus disse: haja luz, o universo conspirou para que houvesse luz, e era a luz dele manifestando, porque até então Deus não havia feito, o sol e as estrelas. Mas quando Deus fala assim: as águas se apartem e as terras apareçam, era a matéria se sujeitando à voz de Deus. Quando Jesus fala para o homem da mão ressequida ser curado, era a matéria se sujeitando, o universo se sujeitando à direção de Jesus. Ou seja, tem coisa que você precisa falar a respeito do seu marido, falar a respeito da sua célula, falar a respeito do seu filho, falar da parte de Deus a respeito daquilo que você anseia. Você tem que verbalizar. Crie, por isso falei. O Espírito está à espera de homens e mulheres de Deus que falam da parte de Deus com ousadia, porque quando você crê com o seu coração e você confessa Jesus com a sua boca, você é salvo, que é a maior bênção de todas, e todas as demais outras bênçãos é dessa maneira, é quando você crê com o seu coração e quando você confessa com a sua boca. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, fala aí, meu irmão, fala, meu irmão, fala da parte de Deus. Eu vou colocar um videozinho, pode apagar as luzes aí para mim, fazendo um favor. O videozinho está pronto? O videozinho aqui, ciência, comprovando a Bíblia, só ciência. Isso aqui foi um teste que fizeram, mostrando a energia, a frequência e a vibração, que aquela chapa de metal ali, ela está conectada a um computador que vai gerar uma frequência, um som. E naquela chapa eles vão colocar um bocado de areia, sal, grãozinhos. Olha lá. Daquele jeito ali está o caos. Está vendo que eles estão esparramados de qualquer jeito? Mas na medida que vai gerar uma frequência ali, e quando nós falamos gera uma frequência, olha lá, 345 Hz, forma uma imagem, aí vai mudar, coloca mais sal lá, ou mais areia, vai colocar mais Hz, 1033 Hz, uma imagem é feita, a matéria se sujeita à frequência, coloca mais sal, 1820 Hz, cria-se forma. Muda a frequência, quanto mais alta a frequência, mais complexo é a imagem. Outra forma. Tem noção do que a matéria se sujeitando à frequência e formando imagens? Vê se isso não é de Deus. Aleluia.
Aleluia. Pode acender as luzes. Querido, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amados, o Verbo era Deus. Quando Deus falava, era Cristo. E quando Deus falava, a matéria se sujeitava. Fala assim, a matéria se sujeitava. Deus falando e o universo conspirando para submeter a direção de Deus. Aonde que eu quero chegar? Quando Jesus falava para o cego ver, as células se sujeitavam a ele. A célula morta vinha ter vida. Quando Jesus falava, né, para um aleijado andar, os neurônios se sujeitavam. As células nervosas se sujeitavam. A que estava morta vinha ter vida, se conectava. Porque o falar dele cria o que ele diz. Deixa eu falar para você, amados, o que você fala tem poder para criar e para destruir. Estou certo ou estou errado? Quantos casamentos foram destruídos com palavras? Quantos de nós aqui tivemos pais que talvez falaram palavras rudes e que criou-se uma mentalidade dentro de você? Mas uma vez que Cristo entra, Ele muda todas as coisas. Fala assim, glória a Deus. Mas aonde que eu quero chegar? Que você tem que falar, porque o Espírito Santo está à espera do seu falar. Fala. As coisas vão mudar à medida que você fala. Amados, presta atenção. Falar não é algo sem poder, algo trivial, não. A criação começou com a fala. Como é que você é salvo? Crê com o seu coração e... Por que Deus pede para você falar? Você parou para pensar nisso? Por que Deus fala que você tem que falar? Crê com o seu coração e confessa com a sua? E será salvo. E tem uma outra versão que ainda fala, será salvo tu e a tua casa. Quando nós falamos, o Espírito se sujeita, porque o nosso falar, quando falamos da parte de Deus, é o falar de Deus lá de Gênesis 1, verso 1. É o mesmo falar. Obras maiores farão. Então nós precisamos de quê? Falar. Fale, obreiro Marcos, o que você quer ver na sua rede. Frequência, aumentando a frequência no culto, amém. Enchei isso aqui, fala. O que você quer ver na sua esposa? Fala. Por que alguns casamentos são destruídos? Porque o marido e a esposa falam o quê? Falam o que está vendo. Ah, você é assim. Ah, você é assado. Você é aquilo. Você é assim. Não! Não é assim. Você vai falar o que você quer ver. Ah, mas então vou estar sendo falso? Não, você vai estar sendo como Deus é, criativo. Você não olha segundo a carne, você olha segundo o Espírito. E você fala da parte de Deus. Você tem que ter um olhar assim como Deus tem. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso como nós estamos hoje, mas Ele vê o nosso final. Então você vai falar o quê? Para a Gabriela. Fala aí algumas coisas para ela, aleluia. Aleluia. Aproveita, rapaz, não perde a oportunidade. Vamos, meu filho. Estou certo ou estou errado? Para os mais antigos aí, né? Irmãos, nós precisamos de falar. Você quer ter como que você vai gerar um filho campeão? Falando. Fala coisas boas para o seu filho, e ele vai acreditar nessas verdades que procede de Deus, porque não, é Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 3. Deus e Pai de nós,
Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Fala assim: eu sou abençoado com todo tipo, com toda sorte de bênçãos. É bênção para lá, fala, é bênção para lá, é bênção para cá, é bênção para cá, é bênção para cá, todo tipo de bênção. É para Jesus, vocês podem dar palmas para Ele. Não sou eu quem diz, é Deus que diz. Amados, como é que as pessoas vão ser salvas? Se não há quem pregue, como serão salvas? Irmãos, preste atenção, não é fazer, é falar. Você pode até depois colocar a mão. Diga-se de passagem, quando é que Deus colocou a mão? Você sabia que Deus criou todas as coisas e só colocou a mão na hora de fazer o homem? Fala assim, Ele pegou o barro, e do barro Ele fez o homem e soprou. Está vendo que a vida também vem no fôlego de Deus. Quando nós falamos da parte de Deus, é sopro de Deus. Fala assim, quando você fala da parte de Deus, você está como Deus soprando vida. Quando Deus foi fazer o homem, Ele colocou a mão. Por isso que a doutrina da nova aliança é o quê? A doutrina da imposição de mãos. Sabe que isso é fundamental na nova aliança? Impor as mãos. Vai prosperar lá em Foz do Iguaçu. Vai ter uma mega igreja. Muitos pastores. Um povo cheio do Espírito. Mover de Deus. Vai prosperar. Aleluia. As pessoas eram curadas quando Jesus impunha as mãos. Sabe por quê? Tem tudo a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de quem nasceu de novo, sim ou não? Sim. Então quando você impõe as mãos, quem está colocando? Por isso que você tem que pôr as mãos nas pessoas. Vocês estão me entendendo? Nós vamos ter oração depois de posição de mãos aqui. Então quando você impor as mãos, entenda que é o Espírito tocando. No homem, ele toca com a mão. Mas nas circunstâncias da sua vida, você vai falar. Depois você pode ir lá e fazer. Você pode ir lá, você vai falar. Senhor Iramar, experimenta falar essa semana o que o senhor quer fazer lá na empresa. Quero só aquele tipo de serviço. Fácil de fazer, que dá lucro e que abençoa as pessoas. Manda só os clientes bons. Acorde de manhã e começa a falar o que você quer ver durante o seu dia. Em vez de você falar para o seu cônjuge o que você está enxergando hoje, fala com os olhos espirituais, fala aquilo que ele já é em Deus. Fala para Deus, olha aqui para mim, amados. Amados, você tem que falar. Eu falei para Deus, a esposa que eu queria e Deus deu. Melhor do que eu pedi. Está aí, jovens, amém? Fala, porque só aqui entre os jovens. Está lembrado que o servo foi buscar a mulher de Isaac, Rebeca, né? Está lembrado daquele servo? Aquele servo é o Espírito Santo. Quando você olha na leitura, né, daquele texto, aquele servo é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá buscar a mulher para Isaac. Deixa eu falar algo para vocês. Ixi, ela já está chamando. Mas aí tem uns que são mais novos, aí demora mais tempo para chegar. Demora uns 3 anos, né, até ela chegar, mas chega, amém? Não pode falar de casamento, então os meninos ficam ouriçados, né? Mas vamos lá, amados. Isso aqui eu estou só falando da parte do Pai. Mas olha só. Jesus nasceu. Se o Pai precisou do Espírito Santo, Jesus também. Preste atenção. Ora, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo
engravidou Maria. Jesus veio à terra pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? A primeira ação do Pai, o Espírito. A primeira manifestação do Filho, o Espírito. Começou o ministério de Jesus como? O Espírito veio como uma bomba. Como é que você quer viver a sua vida sem consultar o Espírito Santo? Se o Pai, o Filho, consultou, moveu, agiu com o Espírito Santo, quanto mais nós. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você é alguém que usa o Espírito Santo. Você é alguém que consulta o Espírito Santo. Você é alguém que usa o poder do Espírito Santo. Mas vamos lá. Quando é que começou o ministério dos discípulos? Quando é, olha aqui para mim, amados. Quando é que os discípulos começaram o ministério? Em João 20, Jesus soprou. Eles nasceram de novo. Mas somente em Atos é que eles puderam começar o ministério, porque Jesus falou para eles, falou: olha, vá para Jerusalém e espera até que do alto vocês sejam vestidos de poder. Não foi isso? Porque precisava do Espírito Santo. Então quando é que começou o ministério? Com o Espírito Santo. Os apóstolos começaram a mover no poder depois que o Espírito Santo revestiu eles com poder. Por isso que eu tenho muito encargo em orar por quem não é batizado no Espírito Santo. Eu já quero que a equipe de louvor suba aqui, fazendo favor. Amados, nós precisamos mover no poder do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Você não pode desprezar o Espírito Santo. A vida sem essa consulta diária. Olha aqui para mim. Hoje nós consultamos, sabe quem? O Google. Para fazer tudo, sim ou não? Mas você sabia que o Espírito Santo pode te contar um bocado de coisa? Quando nós falamos mal do Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo no meio da tentação. De repente você está passando por tentação, está lembrado que foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto? E lá ele ficou com o Espírito Santo sustentando Jesus no meio do diabo atacando ele ali, tentando ele. Quem que estava lá ajudando ele? O Espírito Santo. De repente você está aqui, jovens, você está cheio de tentações. Você tem que clamar pelo Espírito Santo. Fala: Espírito Santo me ajuda. Homens, quando tentados, clama, porque é Ele que vai sustentar. O Espírito Santo é que nos sustenta. Mas olha só, amados, preste atenção aqui, já estamos encerrando. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele é o consolador. Mulheres, de repente você fica querendo ser consolada pela sua amiga, quando seu marido erra, mas não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo para te consolar, porque talvez a amiga sua vai ser, talvez, pode ser a surucucu, a serpente. Sim ou não, gente? Não pode ser? Ela pode ser a boca do diabo. Mas quando você consulta o Espírito Santo, ele vai falar o quê? Palavras de vida eterna. Mas eu sei que as irmãs daqui não são assim, as irmãs daqui são boca de Deus. São as de fora, as daqui só vai falar da parte de Deus. Vai pegar a Bíblia, abrir e falar assim, ó, isso que você está falando aqui, ó, a Bíblia diz isso, isso e isso. Amém? Amados, pode colocar um teclado aí baixinho? Já estou terminando, mas nós vamos ter um momento de oração aqui, de imposição de mãos. Enfermos serão curados. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado hoje. O Espírito Santo nos ajuda a não ser enganado pelo diabo, mas ele também nos convence da justiça. O Espírito Santo é o poder de Deus.
Você quer andar no poder de Deus, você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser batizado do Espírito Santo. Você precisa mover nos dons. Amados, eu vou começar a preparar um material sobre profecia, que envolve, com certeza, a palavra de conhecimento, cura. Vou estar fazendo um material, vou estar escolhendo algumas pessoas, vou começar o treinamento ano que vem. Depois vou fazer um treinamento para toda a igreja, para todos os prédios, para equipar os santos, porque as nossas células já tem um pastor, que é o líder. Na nossa célula já tem um mestre, que é o líder de treinamento, que ensina ali. Na nossa célula tem um apóstolo, que envia, porque toda célula um dia multiplica. Então o líder, ele escolhe quem vai enviar, ele impõe as mãos, ele vai até o novo local do envio, a nova casa, estabelece um novo líder, né? Vai ter multiplicação agora quarta-feira, a última do ano. Mas nas nossas células também tem o evangelista, que é aquele irmão que convida. Mas tem hora que falta, sabe o que na nossa célula? Palavra profética com poder do Espírito. Nós precisamos, porque a palavra profética, ela é uma palavra criativa. Você está falando aquilo que vai vir a existir, é o mesmo que Deus fez. Nós precisamos de fluir nisso, declarar, chamar a existência do poder de Deus. Nós precisamos manifestar o poder de Deus. O Espírito Santo é o Espírito. Olha, o Pai fala do amor, o Filho fala da graça, mas o Espírito fala da comunhão. Você quer crescer na comunhão do seu casamento? Você precisa do Espírito Santo. Você quer crescer na comunhão do relacionamento com Deus? Você precisa do Espírito Santo. Você quer crescer na comunhão com os irmãos? Oh, amados, nós precisamos de crescer nesse relacionamento. Mas o Espírito Santo também, olha, por meio do Espírito Santo, está lá em Romanos 5,5, por meio do Espírito Santo, né, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Você quer saber que você é amado de Deus? Você precisa do Espírito Santo para te falar isso. Como é que manifesta o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo, que é paciente, longânimo, benigno, amoroso, paciente, alegre. E por fim, amados, nós vamos crescer nos dons. Eu creio que essa é a próxima fronteira. Nós temos falado primeiro, deixa eu te explicar como que é a igreja. A leitura profética que eu falo da videira, desses 25 anos. Os primeiros anos, nós estabelecemos as células, estrutura, aí veio a palavra da graça, que é o evangelho, claro, nítido, tirando peso, culpa, condenação, trazendo poder de Deus. Agora vai vir agora a próxima fase. Sabe qual que é? A fase do poder. Porque se você crê no evangelho, o próximo passo é você ter fé, e quem tem fé opera milagres. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, quem tem fé opera milagres. Atos 14:3. Coloca aí Atos 14:3. Oh, Chacatarabaçou. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua. Fala assim: confirmava a palavra da sua graça. Agora o que acontecia? Concedendo que por mãos deles se fizesse o que? Sinais e prodígios. Essa é a última fase, a que antecede a volta do Senhor Jesus. Homens e mulheres que vão ter uma parceria com o Espírito Santo. Você não vai andar mais só, você vai andar consultando o Espírito Santo. Tudo que você for fazer, olha o tamanho do Espírito Santo aqui, mais fácil, não fica? Tem alguma luta? Fala, vai lá, Espírito Santo, resolve para mim. Aí o que ele fala para mim? Fala. Aí sim, é isso que o Espírito Santo espera de mim, que eu falo. Aí eu falo para ele, eu falo assim: destrua aquela situação. Ele vai lá e destrói.
Aí eu falo, construa tal coisa. Ele vai lá e constrói, porque ele está à espera do meu falar. Aqui na terra, dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. Quantos gostam de cachorro? Tem cachorro que se o dono fala para ele, fica, ele fica. Quando o dono fala, pega, dependendo do cachorro, ele pega. Você fala, pega, acabou, vai pegar. Amados, isso é um cachorro. Agora, você tem noção do que o Espírito Santo pode fazer através da sua boca? Ele está à espera do seu falar. Fala para o seu irmão aí, fala assim, meu irmão, o Espírito Santo está à espera do seu falar. Há um falar criativo que vai sair da sua boca e o caos vai sumir da circunstância. Aleluia. Vamos ficar de pé agora? Aleluia. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma canção. Você vai adorar a Deus, mas no meio da canção você vai começar também a falar da parte de Deus. O que você quer ver lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua célula, lá no seu ministério. Amém. Abra sua boca, começa a declarar. Começa a declarar. Chama a existência. Fala da parte de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Oh, Espírito Santo. Tens liberdade. Pega suas mãos. Fala isso para o Espírito Santo. Ele tem liberdade na sua vida. Espírito Santo, Espírito Santo. Sobre as circunstâncias. Eu sou tua casa. Oh, fala isso. Eu sou teu lar. Muitas coisas sem lugar. Eu sou tua casa, tua morada, teu lar. Eu sou teu lar. Muitas coisas sem lugar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Quando você ora em línguas, você ativa o Espírito Santo em você. É o Espírito que ora por intermédio seu. Ora lá, comece a orar com a pessoa do seu lado. 2 a 2. Ora por ela. Escolha alguém aí, começa a orar. Impõe as suas mãos. Impõe as mãos. Libera palavras de bênção. Impõe as mãos. Profetiza. Libera palavra de vida. Os líderes me ajudem. Discipuladores. Não deixa ninguém só. Impõe as mãos. Eu sou tua casa. Começa a orar. Impõe as mãos. Sou teu lar. Oh, ministro, o encher do Espírito. O encher do Espírito. Não seja passivo. O Espírito precisa de você ter uma atitude. Deus só fez a partir do momento que foi falado. Não seja passivo. Ache alguém, impõe as mãos, libera palavras de vida. Seja profeta de Deus. Libera palavras proféticas. Discipuladores, saiam dos seus lugares. Líderes, saiam dos seus lugares.
Começa a impor as mãos sobre as pessoas. Ore com mais de um. Ore com mais de um irmão. Ministra. Oh, Espírito de Deus. Se você quer ser batizado do Espírito Santo, erga suas mãos. Se você quer ser batizado do Espírito Santo, orar em línguas, erga suas mãos. Ore com essas pessoas que estão com a mão levantada, que querem ser batizados do Espírito Santo. Eu libero batismo do Espírito Santo. Orar em línguas, cheios do poder do alto. Oh, Shakataraba, Sodorokodorobo, Se você levanta a mão agora, só quem quer ser curado. Aliás, vamos fazer o seguinte: quem quer ser curado, faz assim com a sua mão. Quem está com enfermidade, levanta sua mão bem alto. Junta aí umas 4 pessoas do seu lado aí. Quem está, olha aí, gente. Quem está com a mão levantada, faz uma roda, né, ao redor dessa pessoa. Líderes, expladores, me ajudem aí. Olha aí quem está com a mão levantada. Vamos juntar. Tem gente ali com a mão levantada. Rogério, isso. Aqui, ó. Ali no meio. Tem pessoas lá no meio. Luciano, ora, nós vamos orar agora, porque nós vamos liberar. Nós vamos liberar. Olha aqui para mim, amados. Vamos fazer o seguinte agora. É o último momento aqui. Nós vamos orar para que essas pessoas sejam curadas. Você vai liberar a palavra criativa e vai dar ordem para que essa enfermidade desapareça. Pergunta para essa pessoa qual que é a enfermidade. Nós vamos trazer vida nessas pessoas e vamos matar todo vírus, toda enfermidade que tem nessa pessoa agora. Aleluia. Estenda suas mãos para essas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Oh, Espírito de Deus, eu ordeno que toda enfermidade na perna esquerda dessa pessoa, na parte de trás da perna, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Sai agora. Em nome de Jesus. Libera agora. Cura todo aquele que tem esofagite, gastrite, ser curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo problema na garganta, essa pessoa que está com problema na garganta, eu libero cura agora sobre as suas cordas vocais, sobre a sua garganta. Em nome de Jesus, ser curado agora. Oh, Espírito de Deus, eu oro agora por essa pessoa que tem uma dor no joelho direito. Recebe o toque agora de Deus. O toque de Deus. Oh, Espírito de Deus, declaro cartilagem, surge agora. Toda artrose desapareça. Eu dou uma voz de comando: artrose saia, em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, enxaqueca, eu ordeno agora que toda enxaqueca desapareça, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura, em nome de Jesus. Todos repitam após mim e falem assim: como igreja, eu chamo a existência de saúde, de cura, de vida. E ao abrir da minha boca, quando eu falar segundo a vontade de Deus, toda obra do diabo que tem resistido o plano de Deus na minha vida,
caia por terra. Eu libero uma palavra de vida, uma palavra de bênção sobre o meu ministério, sobre a minha célula, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre o meu relacionamento, sobre o meu casamento. Em nome de Jesus, eu abençoo. Seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feita na terra, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, deixa eu abençoar você. Pai, eu oro abençoando cada um desses teus filhos, que eles possam desfrutar de uma semana poderosa no Senhor, produtiva, criativa, que no abrir da sua boca, eles vão fechar portas e abrir portas. Eles vão chamar a existência da tua vontade. Deus abençoe, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Os jovens, o obreiro Marcos está chamando todos os jovens aqui à frente. Quer dar um recado para vocês? Semana abençoada.